Você já se sentiu sobrecarregado pelo futuro, pelo medo do futuro, pela crise de ansiedade, sem saber como retomar o seu controle emocional? A terapia quântica informacional pode ser a chave para desbloquear o seu potencial interno e trazer equilíbrio para a sua mente, para o seu corpo e para o seu espírito. Agosto está terminando e setembro é o mês de atenção ao Setembro Amarelo. Se você não sabe, Setembro Amarelo é o mês dedicado à prevenção do suicídio. Eu vou então deixar para você nos comentários aqui o meu WhatsApp para você entrar em contato. É uma sessão gratuita que eu faço de 1 hora. Vou fazer isso para os primeiros 30 clientes, as primeiras 30 pessoas que estiverem entrarem em contato. Então, não perca essa oportunidade, faça isso o quanto antes, que você com certeza vai ter uma prioridade em ser atendido. Entre em contato para nós então falarmos um pouco mais. Temos uma conversa primeira sobre isso. Se porventura está padecendo com síndrome do pânico, ansiedade, depressão, enfim, estarei ali para ajudar você dentro do que for possível. A terapia HQI é uma abordagem inovadora aplicada a princípios da física quântica combinados com técnicas de curas ancestrais como a MTC, medicina tradicional chinesa, medicina tradicional oriental, psicossomática, metafísica, promovendo assim um processo de autoconhecimento profundo. Você vai descobrir como as energias que nos cercam influenciam nossas emoções e atitudes. Ao se conectar com essas energias, você pode então libertar-se de padrões negativos, de traumas que são impedimentos, que têm impedido o seu crescimento pessoal no dia a dia. A depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico são então problemas de saúde mental comuns no cotidiano das pessoas, principalmente na vida moderna, que podem então ter sintomas que se intercomunicam. É necessário ter uma conscientização sobre as diferenças entre essas enfermidades para então cooperar com o melhor tratamento. A ansiedade tem causas mais lógicas e mais concretas ligadas ao futuro, como um desafio a ser enfrentado ou uma situação delicada que está por acontecer. A ansiedade em grau avançado pode estar então associada à síndrome do pânico, pode vir junto à síndrome do pânico e trazer então medos intensos e uma agonia constante. Na síndrome do pânico, as crises não têm hora marcada, não tem motivo necessário para começar. Os sintomas incluem dor, desconforto no tórax, uma sensação de engasgo, vertigens, instabilidade postural ou desmaios, medo de morrer, medo de enlouquecer ou perder o controle das coisas, sensações de irrealidade, estranhamento e distanciamento no meio em que vive e agitação, arrepios e coisas assim. A ansiedade costuma vir um pouco antes da depressão. A síndrome do pânico costuma ser então acompanhada por pelo menos mais um ou até algum quadro clínico, como os outros transtornos de ansiedade. Então, o transtorno depressivo maior, o transtorno bipolar, o transtorno de uso de álcool, por exemplo, mesmo no uso leve, para controlar um ataque de pânico ou outras crises de ansiedade, é importantíssimo respirar profundamente, ir para um local em que a pessoa se sinta segura e, se possível, tomar um pouco de ar fresco, tentando então ali manter a calma. Em situação de crise de ansiedade ou pânico, é importante a abordagem empática com a pessoa e procurar então atendimento terapêutico. Depressão, ansiedade e síndrome do pânico. Quais são as suas principais características e quais são as suas principais diferenças? Depois que estabelecemos as diferenças e agora com uma clareza maior sobre os sintomas de cada doença, então vai ficar mais fácil falarmos da relação entre esses três distúrbios.
é comum que um mesmo indivíduo tenha diagnóstico das 3 patologias. Infelizmente, estima-se que mais ou menos metade dos pacientes com transtornos de ansiedade generalizada, TAG, irá desenvolver depressão em um determinado momento. A doença também é conhecida como o transtorno depressivo maior, TDM. A ansiedade costuma vir logo antes da depressão. A lógica é relativamente simples e é a seguinte: a ansiedade em grau avançado, que já pode estar também, vamos dizer assim, somatizando, indo para o síndrome do pânico, traz medos intensos e uma agonia constante. Esse acúmulo de sentimentos negativos persistentes naturalmente podem evoluir para um quadro depressivo. Nós podemos inferir nesses casos que, como o doutor, por exemplo, como o doutor Augusto Cury sempre mostra, tudo isso é, na verdade, síndrome do pensamento acelerado, ou SPA. Isso tudo com um acúmulo de informações que nós temos, com um acúmulo de tarefas, de necessidades, de tudo mais que nós temos no mundo moderno. Infelizmente, está sendo comum essa enfermidade, vamos chamar assim, que é a enfermidade do século, chamada depressão. Mas eu creio que a ansiedade ainda é algo bastante forte também em toda a população mundial, principalmente por causa disso, da síndrome do pensamento acelerado. Além disso, estudos mostram que há a necessidade de hospitalização maior, principalmente em relação a tentativas de suicídio, quando existem vários transtornos mentais associados. Portanto, quando a ansiedade, a síndrome do pânico e a depressão estão juntas, se manifestam juntas, elas então se retroalimentam. Seria mais ou menos assim: a ansiedade ligada a coisas futuras dispara o medo, que tem causas mais lógicas e concretas, ligadas ao futuro, como um trabalho desafiador a ser desempenhado ou uma situação delicada que está para ocorrer. A depressão está mais ligada, então, a eventos passados, que foram traumatizantes. Quando vem, então, o medo do futuro, a ansiedade, ao olhar, então, o paciente, ao olhar, a pessoa acometida, ao olhar para possíveis fracassos do passado, então, ela é acometida de um medo. A ansiedade vem em grau mais elevado, então, podendo se associar a síndrome do pânico e trazer medos intensos e uma agonia constante. Na síndrome do pânico, as crises não têm hora marcada, não têm motivo aparente, podem começar a qualquer momento. Os sintomas incluem dor, desconforto no tórax, uma sensação estranha de engasgo, vertigens, instabilidade postural, desmaios, medo de morrer, medo de enlouquecer, e perder o controle, sensações de irrealidade, estranhamento social, distanciamento social. Isso tudo pode ocorrer com a síndrome do pânico. A ansiedade costuma vir logo antes da depressão. A lógica é relativamente simples. A ansiedade em grau avançado, que já pode estar também se manifestando como uma síndrome do pânico, ela traz então esses medos intensos, essa agonia constante e intensa, esse acúmulo de sentimentos negativos e persistentes. Naturalmente, podem evoluir então para um quadro fortíssimo de depressão. E esse acúmulo, vamos dizer assim, de pensamentos obtusos, pensamentos estranhos, eles também fazem com que os sentimentos sejam sentimentos misturados, e principalmente sentimentos fóbicos, sentimentos de medo, sentimentos de irascibilidade muitas vezes. Então tudo isso faz com que o quadro se agrave ainda mais, e a pessoa muitas vezes fica numa situação em que ela não vê saída para aquela dor. Por isso, infelizmente, algumas pessoas, graças a Deus nem tantas pessoas assim, mas algumas pessoas põem fim à vida numa situação como essa. Mas nós estamos aqui justamente para combater nesse Setembro Amarelo agora. Nós queremos justamente
combater esse mal que está acometendo muitas pessoas, jovens e até crianças hoje em dia, infelizmente. A boa notícia é que essa abordagem inovadora, que combina princípios da física quântica com técnicas de curas ancestrais, como eu já disse, promovendo então um processo de autoconhecimento, a terapia quântica informacional. Você então vai descobrir como as energias que nos cercam, que nos influenciam, que influenciam as nossas emoções e atitudes, e ao se conectar com essas energias, você também poderá se libertar de padrões negativos, de traumas que estão impedindo ali o seu crescimento pessoal. Então, imagine-se vivendo então agora em harmonia, experimentando uma sensação renovada de paz interior e clareza mental. A terapia holística quântica informacional oferece ferramentas poderosíssimas para transformar a sua vida, aumentando a sua autoestima, a sua autoconfiança. Milhares de pessoas já relataram comigo e com os outros terapeutas em homeostase quântica informacional resultados surpreendentes, melhor saúde, relacionamentos mais saudáveis e uma vida plena com propósito, Isso é importante. Você merece essa transformação. Faça a ação seguinte: não deixe para amanhã. Estamos terminando o mês de agosto. Não deixe que o Setembro Amarelo venha trazer você como uma parte da estatística. Quero conscientizá-lo daquilo que pode mudar hoje na sua vida. Então, agende uma sessão conosco de terapia holística, quântica, informacional e dê o primeiro passo à sua nova realidade. Entre em contato conosco pelo WhatsApp e descubra como a terapia HQI pode guiá-lo nessa jornada de autoconhecimento, descoberta e bem-estar. Eu vou então deixar para você nos comentários meu WhatsApp comercial para você entrar em contato. Entre em contato para nós então falarmos um pouco mais. Temos uma conversa primeira sobre isso. É uma sessão gratuita que eu faço de 1 hora. Vou fazer isso para os primeiros 30 clientes, as primeiras 30 pessoas que estiverem entrarem em contato. Então, não perca essa oportunidade, faça isso o quanto antes, que você com certeza vai ter uma prioridade em ser atendido, se porventura padecendo com síndrome do pânico, ansiedade, depressão, enfim, tá? Estarei ali para ajudar você dentro do que for possível. Vou deixar para você aqui nos contatos aqui o meu WhatsApp comercial para você entrar em contato comigo, para nós fazermos uma sessão de 1 hora, uma sessão gratuita. Eu quero que você conheça a homeostase quântica informacional e, quem sabe, a homeostase pode trazer, como trouxe para muitas pessoas, já são mais de 3.500 atendimentos que eu fiz e só não teve resultado quem se deixou abandonado. Pelo contrário, todos os que buscaram resultado tiveram seus resultados. Eu tenho vários testemunhos, vários inclusive depoimentos, e inclusive estão nos meus vídeos. Quem quiser acompanhar, @terapeuta Enio Avelar, tanto no Facebook, no Instagram, também no TikTok e YouTube. Então, tá aí para você, fique à vontade, entre em contato. Os 30 primeiros receberão essa primeira sessão gratuita para ver se você se identifica com a metodologia, tá bom? Eu aguardo você lá, um forte abraço e até mais.